Vamos então continuar com o nosso curso de Matemática Fundamental, Matemática Básica. Vejamos agora a potenciação com números naturais. Nós já estudamos a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. Nós vimos que a multiplicação é uma adição de parcelas iguais. Agora nós veremos que a potenciação é o caso particular da multiplicação quando os fatores são todos iguais. Então, a potenciação nada mais é do que uma multiplicação de fatores iguais. Por exemplo, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 5 vezes, né? 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 multiplicado 5 vezes vai dar 243. Então, veja bem, uma multiplicação de fatores todos iguais. Esse produto, então, ele pode ser expresso dessa maneira. 3 elevado à quinta potência. É assim que eu represento uma potenciação. Onde o 3 ele é chamado de base. E a base indica o fator que está sendo repetido. Quem está sendo repetido? O 3. E o 5, esse número aqui de cima, ele é chamado de expoente. E ele indica a quantidade de fatores 3. São 5 fatores 3 que estão sendo repetidos. O resultado da operação, que é o 243, ele é chamado de potência. Então, numa potenciação, eu tenho base, expoente e potência. Ok? Muito bem. Bom, de uma forma genericamente, se A pertence ao conjunto dos números naturais e N também pertence ao conjunto dos números naturais, porém o N maior ou igual a 2, nós poderemos escrever o seguinte, nessas condições aqui. A vezes A, vezes A, vezes A, vezes A, vezes A, quantas vezes? N vezes. Então, eu tenho N fatores iguais a A. Então, nesse caso, eu tenho A elevado a N. Isso é igual a A elevado a N. Onde A é a base e N é o expoente. Vejam que a base A ela pode ser qualquer número natural. Porém, o expoente N ele tem uma restrição. Ele tem que ser maior ou igual a 2. Porque se o N for igual a 1, A elevado a 1, não tem repetição. Vai ser apenas um fator A. Ok? Então, o N tem que ser maior ou igual a 2. A elevado a 2, A elevado ao quadrado, são 2 fatores A. A vezes A. Exemplificando, temos 3 elevado à quinta potência
conforme já vimos, é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 5 vezes, que é igual a 243. 7 elevado ao quadrado é igual a 7 vezes 7 duas vezes, que é igual a 49. 0 elevado ao quadrado é igual a 0 vezes 0 duas vezes, que é igual a 0. 1 elevado a 18 é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 18 vezes. Portanto, são 18 fatores. E isso tudo vai ser igual a 1. Ok? Muito bem. Vamos ver aqui um caso interessante. Uma das lendas do jogo de xadrez. Vejamos. Conta-se que um rei que gostava demais do jogo de xadrez, ele resolveu compensar o inventor deste jogo. Assim, o rei chamou o inventor, e perguntou a ele: peça o que quiser e eu te darei como recompensa pela tua invenção. O que você quer? O rei perguntou. A que o inventor respondeu: dá-me, pela primeira casa do tabuleiro, um grão, por exemplo, um grão de trigo. Um grão. Pela segunda casa do tabuleiro, você vai me dar 2 grãos. Pela terceira casa, você vai me dar 2 vezes 2. Tá? A história é essa. 1, 2 e aqui 2 vezes 2, ou seja, 2 elevado ao quadrado. 4 grãos. Pela quarta casa, você vai me dar 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, o 2 multiplicado 3 vezes. 2 elevado ao cubo, que é 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, observe que a cada casa, a quantidade de grãos vai dobrando. Olha, 1, 2, 4, 8. Na quinta casa, você vai colocar para mim 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. O 2 multiplicado 4 vezes. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Dobrou. E assim sucessivamente até chegar na 64ª casa. Não é? Quando chegar na 64ª casa, a quantidade de grãos vai ser 2 elevado a 63. Não é? Porque, veja bem, na quinta casa é 2 elevado à quarta. Então, o expoente é sempre o número da casa menos 1. Na sexta casa, é 2 elevado à quinta potência. E assim sucessivamente até chegar na 64ª casa. O tabuleiro do xadrez tem 64 casas, sendo 32 brancas e 32 pretas. Então, na 64ª casa,
o rei teria que colocar 2 elevado a 63, ou seja, o 2 multiplicado 63 vezes. E depois ele teria que somar isso tudo. 2 elevado a 63, mais 2 elevado a 62, mais 2 elevado a 61, mais 2 elevado a 60 e assim por diante. O rei, achando que o pedido era fácil de ser atendido, concordou imediatamente e mandou que a quantia em grãos fosse paga. Que decepção! Acabou, entretanto, descobrindo que todos os celeiros reais não seriam suficientes para pagar a quantia pedida pelo inventor, né? Porque olha só, na primeira casa do tabuleiro, 1 grão, conforme já explicamos. Na segunda casa, 2 grãos. Na terceira, 2 vezes 2, que dá 4. Na quarta, 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Então, sempre dobrando, sempre o dobro. A cada casa, o dobro. E assim sucessivamente, né, até a 64ª casa, né, que é 2 elevado a 64 menos 1. Esse menos 1 está subtraindo aqui o expoente, então é 2 elevado a 63. Bom, a quantidade total de grãos que ele vai ter que pagar está expressa aqui, né? Esse número monstruoso aqui. Ou seja, o rei não tinha como cumprir a sua promessa. Isso foi para a gente exemplificar, né, o que é uma potenciação e como que os valores, como que os números crescem diante de uma potenciação. Porque uma potenciação é uma multiplicação de fatores iguais. Ok?